Oi pessoal, oi galera do YouTube! Gente, é o seguinte, eu vou gravar um vídeo contando algumas coisas que eu tô vivendo aqui nos Estados Unidos como au pair. Eu vou logo falar no início do vídeo que eu não sou nenhuma blogueira, nem youtuber, não sou. Eu não gosto de ficar editando vídeo, não tenho paciência pra isso. Então, se você gosta de ver vídeo bonitinho, editado, a menina toda arrumadinha, não vai ser o meu vídeo, tá? Então, eu vou contar sobre minha experiência mais pra amigos, familiares que querem saber, porque eu não tenho assim, muito tempo pra ficar falando, sempre contando tudo o que acontece, tipo, pra um, depois contar pra outro. Então é mais fácil gravar o vídeo, conto tudo, e aí quem quiser saber, assiste o vídeo, tá bom? Então por isso o meu vídeo não vai ser editado, eu vou postar do jeito que tá, e é isso. Eu vou começar, esse vídeo eu vou gravar falando sobre como eu decidi me tornar uma au pair e sobre o processo até o meu match. Eu fiquei sabendo sobre o programa de au pair ano passado, em janeiro do ano passado, através do meu irmão, de um amigo dele, que inclusive é professor de inglês, né? E aí eles estavam conversando sobre esse programa de au pair, e aí vieram falar comigo, né, sobre o programa, que seria, eles acharam que seria do meu perfil, esse programa de au pair. E aí quando eles falaram, eu fiquei super interessada. E assim, é algo que é impressionante, porque eu nunca tive vontade de vir morar nos Estados Unidos. Eu sempre quis ficar no meu país, perto da minha família, dos meus amigos, e nunca tive muita vontade de vir morar aqui. Tinha vontade de vir pra conhecer só, sabe? Pra fazer um tour e conhecer o país. Mas pra morar nunca tive vontade. Mas quando eles falaram sobre esse programa, eu fiquei muito interessada, porque uma coisa que eu sempre tive vontade era de aprender o idioma inglês. E eu sempre tive muita dificuldade de aprender. Então acho que eu pensei que seria, né, uma grande oportunidade de eu vir. Pra trabalhar de au pair precisa gostar de criança e... o principal, gostar de criança, né? E querer aprender o inglês. E realmente eu gosto de criança e eu queria muito aprender o inglês, muito mesmo. Então eu resolvi ir atrás. Fui atrás, vi quais eram os requisitos que eram exigidos. Eu tinha todos menos o inglês, né? Porque eles exigem o inglês intermediário. E eu vou dizer pra vocês logo de imediato que eu ainda não tenho inglês intermediário, tá? Mas eu consegui vir. Então, se você tá assistindo esse vídeo, não tem o inglês intermediário, tem inglês básico, não desista. Se você tem o desejo de ser uma au pair, vai fundo que você vai conseguir. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Enfim, eu tava fazendo faculdade, eu tava fazendo gestão de recursos humanos na época que eles me falaram sobre esse intercâmbio. Então eu resolvi continuar com a minha faculdade e deixei um pouco o programa de lado, de escanteio. Passou o ano inteiro, chegou no final do ano, eu comecei a entrar em desespero. Por quê? Porque um dos requisitos para se tornar uma au pair é a idade, né? Você tem que ter no máximo 26 anos, né? O limite de idade é 26 anos. E eu já estava com 26 anos. E a agência que eu tinha ido me informar, eles falaram que eu podia ir até 26 anos e 4 meses. E seria em março desse ano. Então, até março desse ano eu teria que ter tudo pronto já e só daí esperar uma família me escolher para eu poder vir. Chegou no final do ano, eu entrei em desespero, fui falar com esse professor de inglês, que ele começou a me dar aula no começo do ano, porém eu tive que parar porque ficou muito apertado pagar a faculdade e aula de inglês. Então eu parei. E aí chegou no final do ano, começou a me dar aquele desespero, porque eu não tinha o inglês e eu queria tentar, né, passar no teste. E aí eu fui, conversei com ele, voltei às aulas com ele. Fiz uns 2 meses, tive que parar de novo, porque de novo eu fiquei sem dinheiro para pagar as aulas. E
E na época eu tava namorando, né, nesse tempo. E meu ex-namorado não queria que eu fosse, né, fazer au pair, fosse fazer o intercâmbio. Só que, eu não sei, algo me dizia que eu deveria vir, né, eu sabia que eu tinha que vir, por algum motivo, por qual motivo eu ainda não sei, mas eu sentia que eu tinha que vir. E era um desejo muito forte e eu não conseguia ignorar isso, sabe, isso não saía da minha cabeça. E aí, esse ano, aí acabou não dando certo o relacionamento, nós terminamos. E aí eu fui atrás, né, das coisas pra ver se eu conseguia me tornar uma au pair. Eu fui em várias agências, resumindo pra vocês, eu fui em várias agências e as agências já não estavam me aceitando mais por causa da idade. Eu já tava com 26 anos e 4 meses. E tem agência que aceita com 26 anos e 3 meses, tem agência que aceita com 26 anos e 2 meses. Então depende da agência. E eu não tava achando. Eu fui atrás de umas 4 agências e eu não achei nenhuma que me aceitasse. Teve uma que até me aceitava, e aí eu fui, fiz o primeiro teste que eles dão, passei no primeiro teste. Só que, o que acontece? Nessa agência, você tinha que pagar pelo programa e depois que você pagar, você tinha que fazer um outro teste. E esse outro teste era listening e speaking. E eu não tinha o inglês. O inglês super, super, super básico. E aí eu pensei, eu não vou conseguir, não vai dar. E eu não vou pagar, né? E pra depois nem passar no teste. Eu queria fazer o teste e depois, se eu passasse, aí eu pagava e fazia todo o processo. Aí daí eu tava já desiludida, pensei, agora já era, minha oportunidade já passou, não vai dar mais tempo. E eu fiquei muito, assim, muito chateada comigo mesma, porque eu deixei pra última hora, né? Eu já sabia, eu fiquei sabendo desse programa ano passado, em janeiro, eu tive o ano inteiro pra me programar, me planejar. E eu não fiz isso, né? Fui deixando pra depois. E aí acabou que aconteceu isso. Aí eu fui conversar com uma menina que trabalhou comigo. E ela tinha ido, ela foi esse ano, no começo do ano, para os Estados Unidos, veio aqui para os Estados Unidos para ser au pair também. E aí eu fui conversar com ela e falei assim, e perguntei se ela teve que fazer esse outro teste, né? Que é o que eu tinha que fazer, só que eu tinha que pagar primeiro, tudo. Expliquei pra ela como que tinha acontecido. E aí ela falou que não, que ela só fez uma entrevista na agência que ela foi. Ela só fez uma entrevista que passou, e aí ela pagou o programa e foi. E deu tudo certo. E aí eu perguntei, ela falou assim, por que você não tenta ir, né, pela agência que eu vim? Eu falei, mas qual agência que você foi? E aí ela me falou que era a agência STB. Eu nunca tinha ouvido falar dessa agência, nunca. E aí eu peguei o contato dessa agência e liguei lá. E aí eu perguntei como que funcionava, aí eu perguntei qual é a idade limite, né, que vocês aceitam. E aí a mulher falou 26 anos. Falei, tá, 26 anos e quantos meses? Aí ela falou 26 anos e 11 meses. Quando ela falou isso, nossa, eu fiquei mega feliz. Falei, pronto, aí está a minha oportunidade de conseguir. E aí eu falei pra ela, tá, eu tenho todos os requisitos pra ser uma au pair, menos o inglês. O inglês, assim, eu tô estudando, tô tentando aprimorar, aprender, né? Só que, assim, meu inglês é muito básico. Daí ela falou assim, vem e faz o teste, vamos ver, né? Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou que, perguntou quais eram minhas experiências com criança, e eu trabalhei 1 ano no berçário. Então eu tinha mais de 1000 horas com criança. E ela falou que meu perfil era muito bom. E por eu ter trabalhado especificamente com bebês, ela disse que isso era muito bom. E aí eu resolvi. Aí eu fui lá no dia seguinte, eu fui lá e fiz o teste. Foi um desastre, não consegui fazer, não passei no teste. Aí ela falou assim: estuda por 2 semanas e volta aqui e tenta fazer de novo. Eu falei, ok. Ela falou assim, mas o que nós pudermos fazer pra te ajudar, nós vamos te ajudar. Então, assim, essa agência, eles me ajudaram muito, muito, muito mesmo.
E aí eu fiquei 2 semanas estudando as respostas das perguntas que elas iam me fazer. Tem na internet. E aí eu peguei e decorei as respostas. Assim, foi bem na loucura mesmo. Eu decorei as respostas, junto com o meu professor de inglês, eu respondi em inglês as respostas e fiquei praticando e treinando para responder para elas na entrevista. Aí depois de 2 semanas eu fui lá, fiz a entrevista de novo. Consegui responder, porém ela me fez 2 perguntas que não estavam naquela lista de perguntas. E aí eu respondi, só que respondi bem meia boca, tipo, bem, um inglês bem cru mesmo. E assim, elas sabiam que eu não sabia inglês. E essa era a verdade. E aí ela falou assim, nós sabemos que você decorou as respostas. Eu falei, sim, eu não vou mentir, eu decorei mesmo. E ela falou assim, não, eu sei que você decorou, mas quem sou eu pra te impedir? O que nós podemos fazer pra te ajudar, nós vamos te ajudar, mas você precisa fazer a sua parte, que é estudar o inglês. Eu falei, ok. Aí ela falou que eu tinha até o último dia de abril desse ano pra pagar o programa e poder preencher todo o application e já ficar online na primeira semana de março. De março não, de maio. Aí eu falei, tá bom. Aí, isso ela tinha me falado já na primeira vez que eu fui lá, que foi na primeira semana de abril. E aí minha mãe, ela lembrou que tinha um cartão com limite suficiente para pagar pelo programa, porém ela tinha bloqueado aquele cartão, então ela não tava com o cartão. E aí ela solicitou um outro e ia dar tempo, né? De chegar até o final do mês. Eles deram 15 dias úteis, então eu tava tranquila. Chegou na última semana do mês, o bendito do cartão não chegou. E aí eu comecei a entrar em desespero. Eu fiquei, como que eu vou fazer pra pagar? Eu só tenho até sexta-feira e depois disso não dá mais, já era pra mim, né? E aí o cartão não chegava, aí meu pai pegou e falou, meu pai tinha um cartão que tinha o limite exato que eu precisava pra pagar o programa, só que ele usava aquele cartão pra fazer compras, né, pra casa. E aí eu não queria usar aquele cartão. Porém, não tive opção, né? Não tive outra opção. Então aí nós pagamos por esse cartão, fizemos um sacrifício, né? Meu pai fez um sacrifício por mim. E aí consegui pagar o programa. E aí em 1 semana e meia eu preenchi tudo o application. Meu professor de inglês me ajudou com o inglês. E fiz o vídeo, né? Que tem que fazer um vídeo se apresentando em inglês também. Fiz em 1 semana e meia. Eu consegui preencher tudo, fiz o vídeo, postei e aí eu mandei para a agência. Aí eles corrigiram, mandaram para a agência de São Paulo, que corrigiu também. E aí eu tô com um pente na mão. Aí até me perdi. Aí a agência de São Paulo corrigiu também, devolveu para a agência de Sorocaba. E aí a agência de Sorocaba mandou para a Au Pair Care, que fica em São Francisco. E aí a Au Pair Care de São Francisco também corrigiu meu application. E aí eles automaticamente colocam você online se tiver tudo ok. O que aconteceu no meu caso? Como eu tinha muita experiência com bebês, eles me mandaram um e-mail querendo fazer uma entrevista comigo para saber mais sobre minha experiência com bebês e para eu poder participar do programa Infant Specialized, que é especial para bebês. E eu não sabia que tinha esse programa especial para bebês. Então, eu fiquei muito nervosa. Quando eu recebi esse e-mail, sério, eu chorei a noite inteira. Por quê? Porque a agência ia me ligar por Skype para fazer uma outra entrevista. Ia ser uma nativa americana que ia me entrevistar. Meu inglês era super básico, ainda é básico, pra ser sincera, e eu entrei em desespero. Eu falei, pronto, agora já era, porque eles vão ver que meu inglês é básico e eles exigem um intermediário. A agência de Sorocaba, me ajudou, falou, você não tem o inglês que é exigido, mas se você quer, vá. Foi praticamente isso. E aí eu entrei em desespero, eu chorei a noite inteira, mas eu chorava de soluçar. E minha mãe tentava me confortar, falava, vai dar tudo certo, não sei o que, né? E eu desiludida, falei, não, agora já era, não vai dar. Enfim, no e-mail, a mulher falou que queria me entrevistar, isso foi numa quinta,
que eu recebi o e-mail. Aí a mulher falou que iria me entrevistar na sexta-feira, no dia seguinte. Por isso que eu fiquei desesperada, porque eu não ia ter tempo para estudar o inglês. E aí ela... Só que daí ela deu outra opção. Ela falou, se você não já tiver compromisso na sexta-feira, nós podemos fazer na segunda-feira, no mesmo horário. Eu falei, gente, essa é a minha chance. Eu vou falar que eu só posso na segunda. Eu não vou falar que eu não posso amanhã. Porque eu fiquei meio assim de falar isso. Porque, querendo ou não, era uma entrevista de emprego. E, sei lá, fica é um pouco mal, né? Tipo, parece um pouco descaso da pessoa, né? Falar que já tem compromisso e que não pode, né? Só pode depois. Mas eu não tinha outra opção. Não tinha. Eu falei, meu, vai ter que ser assim. Aí eu me arrisquei, né? Mandei e-mail pra mulher, falei que já tinha compromisso na sexta, naquele horário, se podia ser na segunda-feira. Aí ela falou que sim, sem problemas, super simpática. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui na internet, procurei vídeos sobre essa entrevista específica, porque eu nunca tinha visto nenhum vídeo de au pair e eu já tinha visto milhares de vídeos de au pair. E nunca tinha visto ninguém falando sobre essa entrevista. E aí eu achei só 2 vídeos, pra vocês verem como não é muito normal, não é muito comum pedirem essa entrevista pra você. Normalmente eles só deixam você online e as famílias começam a visualizar seu perfil. Aí eu fui, daí elas deram 10 questões pra eu estudar, que eles iam fazer nessa entrevista. Eu estudei o final de semana inteiro, aí chegou na segunda-feira, eu fiz um jejum. Pra quem não sabe, eu sou mormon, sou da religião conhecida como mormon. O nome da igreja é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nós temos o costume de fazer jejum mensalmente. E nesse jejum nós ficamos 24 horas sem comer e sem beber, nada. E sempre nós fazemos com algum propósito. E aí eu resolvi fazer um jejum com o propósito do Senhor me ajudar a lembrar das respostas e conseguir passar naquele teste, né? Porque eu sentia que eu deveria vir e eu sabia que era a vontade do Senhor, né? E eu pensei, meu, Senhor, se realmente é sua vontade, me ajuda, né? Eu tô fazendo minha parte e eu preciso que o Senhor me ajude. Então eu fiz um jejum, comecei na segunda-feira mesmo. Eu ia fazer no final de semana, acabei não fazendo. Aí chegando na segunda-feira eu pensei, meu, se eu não fizer o meu 100%, eu não vou poder reclamar depois. Então eu fiz o meu 100%, eu estudei bastante, fiz o meu jejum. E aí 6h30 da tarde foi minha entrevista. No e-mail ela falou que ia demorar de 15 a 20 minutos. E nos vídeos que eu tinha visto também, as meninas falaram que demorava de 15 a 20 minutos a entrevista. Sem brincadeira, a minha entrevista durou 7 minutos e de 10 perguntas que as meninas falaram que ela faz, ela me fez só 2 perguntas. Então, assim, foi super rápido, eu consegui responder. A minha amiga que sabe mais inglês, ela estava junto comigo, então ela estava me apoiando e me ajudando na tradução de algumas coisas que a mulher estava falando, porque eu não entendi nada que a mulher falou. Eu entendi as perguntas porque eu estudei as perguntas, né? Aí eu respondi, depois que eu respondi as perguntas que ela me fez, ela explicou como que funcionava o programa especial para bebês. E aí no final ela perguntou se eu queria participar, eu falei que sim, e eu, ok. Aí ela me deixou online naquele mesmo momento e falou pra eu ficar atenta, porque meu perfil era um perfil especial, né? Quando você tem esse Infante Specialized, é tipo uma estrelinha no seu perfil de au pair. E muitas famílias procuram por uma au pair que tenha essa qualificação, e são poucas que tem, não são muitas. E ela falou pra eu ficar atenta no meu e-mail que ia começar a aparecer famílias. E dito e feito, apareceu no mesmo dia que eu fiquei online, apareceram 2 famílias. Em 24 horas que eu fiquei online, apareceram 2 famílias americanas. Por que eu tô especificando americanas? Porque a família atual que eu estou não é americana, tá, gente? E aí apareceram 2 famílias americanas, eu fiz entrevista com as 2. As 2 recusaram, não quiseram, exatamente por causa do meu inglês, que era super básico, que é super básico. Então eles não quiseram, falaram que precisava de alguém que falasse muito bem o inglês. Ok.
Mas eu também não tinha sentido que ia ser com eles. Só pelo perfil, assim, eu não tinha gostado muito. Não tinha sentido aquele feeling que todo mundo fala que sente quando encontra a família ideal. Em 2 semanas que eu tava online, a família atual que eu estou entrou no meu perfil, marcaram entrevista comigo, eu fiz entrevista com eles. Foi, foi muito legal, porque, assim, todas as entrevistas que eu tava fazendo, essa minha amiga tava junto comigo, me ajudando com o inglês. E com a minha família atual, ela percebeu que minha amiga tava lá me ajudando. E ela falou assim: eu sei que tem alguém te ajudando, mas não tem problema, continue falando. E aí, na hora, eu nem entendi o que ela falou. A minha amiga que falou: ela sabe que eu tô aqui. Aí eu já fiquei mais nervosa ainda. Aí eu continuei falando, gaguejando, super nervosa, mas continuei falando, que eu nem lembro o que eu tava falando. E aí depois ela falou assim: deixa eu conhecer quem tá aí te ajudando. E aí minha amiga veio, apareceu na imagem, aí ela se apresentou pra ela, aí ela conversou comigo e ela falou assim: ela falou exatamente essas palavras. Não se preocupe com o inglês. Ela falou assim: o inglês não é importante pra mim. Quando você chegar aqui, você aprende. A hora que ela falou isso, juro pra vocês, eu falei: é essa família, é eles, eu quero que seja eles. Mas aí ela, super compreensiva, falou que ia me mandar um e-mail com algumas perguntas que ela queria que eu respondesse para eu estudar durante a semana e que no próximo domingo nós iríamos fazer uma outra entrevista. Aí no meio da semana ela me mandou um e-mail falando que queria antecipar a entrevista, porque eu era uma das au pairs que estava no topo da lista deles, que eles estavam muito interessados em mim e que eles queriam fazer a entrevista antes de domingo, porque domingo eles já queriam decidir se ia dar um match ou não. E aí o match é quando você e a família se, tipo, um quer o outro, entendeu? Aí daí eu falei que sim, tudo bem. Aí nós marcamos a segunda entrevista para sábado. Aí nós conversamos, eu respondi as perguntas que ela me fez por e-mail. E aí ela já me mostrou a casa inteira, me mostrou as crianças, me mostrou a casa inteira, inclusive a frente da casa ela me mostrou. E aí ela falou: tá bom, então, amanhã a gente conversa então. Pense bem, nós vamos pensar também e amanhã nós decidimos se vamos bater um match ou não. Chegou no final da noite, eu tava indo deitar pra dormir, recebi um e-mail dela falando que ela já tinha decidido, que ela e o marido dela me queriam como au pair deles, que eles já tinham batido o match comigo e que era pra eu pensar durante a noite e responder pra eles no dia seguinte por Skype, se eu também queria ser au pair deles. E, eu fiquei muito feliz. Era a família que eu queria. E aí eu peguei e mandei, já respondi na hora o e-mail dela falando que eu também queria ser au pair deles e que eu tava aceitando o match deles. Aí no domingo nós fizemos um Skype só pra oficializar o match. E enfim, em 3 semanas online eu já tinha tudo pronto, eu já tinha tudo pronto assim, minha família pronta, tipo, já tinha o match em 3 semanas online. Então assim, foi muito rápido, muito rápido. Então uma coisa assim, quando é pra acontecer, quando é pra ser, vai acontecer. Não importa se você não tem se você tem ou não o inglês. Se o Senhor quer que você esteja na América, você vai pra América. Você só tem que fazer sua parte, né? Você fazendo sua parte, o Senhor ele vai fazer a dele também. Isso eu não tenho dúvidas disso. Quando eu paro pra pensar em todas as coisas que aconteceram comigo desde o início desse ano, é surreal. É muito surreal. Então eu sei que realmente foi a vontade dele e que eu estou aqui por algum motivo que eu ainda não sei. Sei que eu tenho que aprender o inglês e que isso vai me abrir muitas portas, né? Muitas oportunidades virão através dessa experiência que eu tô tendo aqui como au pair. E é isso. Bom, esse vídeo foi para contar então como eu decidi me tornar au pair e como foi o processo todo. Deu 25 minutos, muito desculpa, sorry, ficou longo, mas foi o que eu falei no início do vídeo, eu não sou profissional, não sou youtuber e nem quero ser, eu só tô contando mais pra quem
para quem quer saber, para quem tem interesse, tá bom? Então é isso. Num outro vídeo eu vou fazer contando meus perrengues, porque eu já comecei minha vida de au pair com perrengue. Até chegar na casa da família, né? Desde o aeroporto de Guarulhos até chegar aqui na casa da família, eu tive perrengues. E eu chorei, e eu fiquei pensando, o que que eu estou fazendo nesse lugar? Eu quero ir embora, quero minha família. Mas eu vou contar pra vocês num outro vídeo. Então é isso, um beijo!